Meus amigos, boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui na nossa casa, que Jesus nos abençoe. Como sempre, de uns dias para cá, a gente tem dado algumas sugestões de livros. Então, hoje aqui nós temos, e as indicações que a gente faz, são indicações assim, que você não vai perder tempo e vai ler coisas boas se escolher a fazer. A gente avisa aqui, a gente fala assim, porque de repente você quer dar um livro, fazer um presente para alguém e tal, uma pessoa ler. Então esses que nós estamos falando aqui, ele pode dar para qualquer pessoa, qualquer religião, porque aqui, principalmente esses dois aqui, fala a respeito da religião. Né? Os livros passam, o primeiro passa na Palestina e fala do cristianismo, do Cristo. Né? Então nós temos aqui esse livro, há 2000 anos, muita gente que pode ter já lido desse livro, é a história que o espírito de Emmanuel, o mentor espiritual do Chico, ele começa a contar a história da vida dele, né? A vivência que ele teve na Palestina, o encontro que ele teve com Jesus. Então, um livro muito bonito. E a saga desse livro, que a gente não vai estender muito, a saga desse livro continua aqui nesse livro 50 anos depois, quando o Emmanuel, que na época da Palestina, que chamava Públio Lentulus, reencarna com um escravo chamado Nestório. E ele vai, nas provações do que ele fez as pessoas sofrerem aqui no primeiro livro, vai sofrer um monte de coisas, mas aí o Evangelho já faz com que ele comece a aceitar as coisas importantes. Veja bem, no começo ele esteve em frente de Jesus, teve um diálogo com Jesus. Descreve aqui no primeiro livro, há 2000 anos. Belíssimo. Depois, ele vai expiar aquilo que ele fez os outros sofrerem, e através do cristianismo, através desse Jesus, ele começa a redenção dele. Então, aqui hoje nós estamos indicando e comunicando para vocês que nós temos aqui na nossa livraria esses dois livros, né? E é bom que não leia só esses 50 anos depois, porque quando você lê o primeiro, lendo o segundo, você vai começar a ver a coerência da história. Aqui é uma história, aqui é um outro personagem, né? Um outro nome. Mas, na verdade, nos dois livros é um personagem só. Então, nós deixamos aqui essas indicações. Claro que ninguém é obrigado a comprar, mas tem essa informação. Né? E agora nós vamos passar para a prece inicial da nossa reunião de hoje. E está a cargo do nosso irmão André. Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Lar Maria Cecília. Nós vamos convidar a todos agora para fechar os olhos e levar o nosso pensamento até o Mestre Jesus, lembrando de toda a sua bondade, todo o teu amor, o quanto Ele fez bem a nós e ainda continua fazendo. Mestre Jesus, rogamos de Ti o Teu amor, a Tua luz, que a Tua energia possa nos envolver, curando os nossos males, as nossas enfermidades, as nossas inquietações. Assim, com os exemplos que deixou, que aprendemos a amar ao próximo como nos amamos. Que a Sua vontade seja feita na nossa vida, agora e sempre. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. A leitura de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 23. A felicidade que a prece oferece. Santo Agostinho, Paris, 1861. Vinde, vós que desejais crer. Os espíritos celestes vêm vos socorrer e anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os teus benefícios. Homens de pouca fé, se soubesseis o quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. A prece, como são tocantes as palavras que saem dos lábios na hora da prece. A prece é o orvalho divino que tranquiliza o calor excessivo das paixões. A prece, filha primeira da fé, nos conduz ao caminho que nos leva a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Para vós não há mais mistérios. Na prece, Deus se revela. Apóstolos do pensamento, a prece vos leva a conhecer a verdadeira vida. Vossa alma se desprende da matéria e se eleva a mundos infinitos e celeste que os pobres humanos desconhecem. Caminhai pelas sendas da prece e ouvirei as vozes dos anjos. Que harmonia! Não é mais o ruído confuso e os sons estridentes da terra. São a lira dos arcanjos, são as vozes doces e suaves dos serafins. Mais leve que as brisas da manhã, quando brincam nas folhagens de vossos bosques. Em que delícias caminhareis! Em que delícias caminhareis! Vossa linguagem é pobre para poder definir a felicidade que vos levará, que vos envolverá. Por assim dizer, por todos os poros, quando ao orar, se atinge essa fonte de frescor e de vida. Doces vozes, deliciosos perfumes, que a alma ouve e sente quando se lança nessas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem o peso dos desejos carnais, todas as aspirações são divinas, e vós também orai como Cristo levando a cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentirei em vossas almas as mesmas doces emoções que o Senhor sentiu. Embora carregando a cruz infame, o Senhor ia morrer, mas para viver a vida celeste na morada do Pai. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, toda quarta-feira nós temos aqui um confrade nosso, uma confreira, alguém que nos ajude a entender as coisas da vida, principalmente os assuntos relacionados com a doutrina espírita. Os enfoques dos nossos assuntos da vida, o que a doutrina espírita nos indica, nos esclarece. E hoje nós temos aqui o nosso companheiro Eurípides Veloso. O Eurípides, eu costumo brincar que ele é o homem do pão de queijo, é de Minas Gerais. Né? Minas Gerais, um trabalho de muitos anos naquelas terras, e agora está aqui em Goiânia, já há um certo tempo. Ele faz parte da equipe da Federação Espírita do Estado de Goiás, naquele projeto em que é chamado Projeto Memória, que vai em todos os centros, em todas as localidades, e faz comunicação com todas essas casas espíritas, buscando a memória. Aqueles que primeiros que começaram com o trabalho e tal, e nessa toada aí, né, como diz o mineiro, já tem soltado alguns livros
da história do Espiritismo no nosso estado. Ele faz parte também do Lar Espírita Maria de Nazaré, e está conosco nessa noite aqui, que vai trazer um assunto muito importante aqui para a gente ir para casa pensando, né? Então, sem maiores conversas, vamos deixar a palavra com o nosso amigo. Boa noite, pessoal. Bom, é com muita alegria que aqui nos encontramos. Se não me engano, é a terceira vez que eu compareço a esta casa. A primeira vez que eu aqui estive, ainda era antes dessa edificação tão confortável, né? Tão bonita. Mas eu sempre agradeço, inclusive agradeço o convite, né? A confiança do Fábio. Agradeço também a todos os que me ouvem, que me auxiliam com suas vibrações. E sempre espero ter a capacidade de guardar em mim a experiência vivida em cada casa. Por isso, por ser o mais beneficiado, eu agradeço a todos. Nós hoje vamos falar sobre um tema um tanto esquecido, na verdade, porque nós temos o hábito de abrir o Evangelho, mas nem sempre buscamos a parte final, que é a coletânea das preces. Eu, às vezes, mentalizo a casa onde vou servir com a fala, na expectativa de que a espiritualidade me inspire a abrir o Evangelho onde devo abrir, no pressuposto de que aquela lição será útil para a necessidade coletiva da casa. Então eu acho interessante falar sobre esse tema, porque ele é pouco recorrente em termos de nós nos voltarmos a ele, né? Nós vamos falar sobre a prece que é descrita com seus comentários nos itens 30 a 32 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. De um modo geral, se formos buscar as categorias clássicas de preces, nós temos 3 categorias, ou seja, qualquer tipo de prece que nós formos elaborar vai cair num tipo desses de prece. As preces, a maioria de nós provavelmente já sabe, ou todos sabemos. Existe a prece de agradecimento, né? A prece de pedido, que é a que nós mais fazemos, e a prece de louvor ao Criador. Hoje nós vamos versar sobre uma prece que estabelece que para exercê-la precisamos guardar em nós um estado de submissão e resignação. Justamente nesses itens 30 a 32 do capítulo 28, nós vamos encontrar esta prece. É preciso que a gente compreenda a importância desse mecanismo. Por que será que muitas pessoas nem sabem orar, não é mesmo? Porque não têm noção, se mesmo muitos de nós que temos acesso às orações e à própria natureza com que emocionalmente nós somos formados dentro da doutrina espírita, nos leva a confiar mais no plano espiritual, e que sabemos da importância da prece, mas nem sempre nos detivemos para entendê-la melhor. Daí a importância de nós nos voltarmos para esse mecanismo. Um motivo que justifica essa importância, por exemplo, se eu quiser falar com o Fábio, eu utilizo as minhas cordas vocais e nós nos comunicamos. Mas para falar com Deus,
pense bem, eu posso falar com o Criador. Pensemos bem nisso. Nós precisamos desmistificar as coisas, porque nós ainda falamos as coisas um tanto apenas misticamente. Quando eu falo que penso que eu posso falar com Jesus, eu ainda imagino isso um tanto distante. É do nosso caráter. Quando eu digo que Jesus pode estar próximo de mim, eu falo isso ainda um tanto distante daquilo que eu poderia estar sentindo realmente. Então, nessa realidade de comunicarmos com o plano espiritual, de buscarmos Jesus, nós temos dificuldades, até porque não compreendemos ainda que nós podemos falar com Ele. E que se não posso falar utilizando minhas cordas vocais, eu utilizo do pensamento. Nós sabemos que é assim, não é? Mas eu gostaria de fazer um exercício aqui. Eu peço a cada um de vocês que procurem se situar nos tipos de criaturas que existimos e a nossa postura diante da possibilidade ou não de fazermos preces. Que cada um se meça por si mesmo para poder, então, a partir de agora, é uma presunção nossa, não é? A partir de agora, alcançar uma modificação, dar um avanço nesta possibilidade de falar com o plano espiritual. Então, vamos lá. Existem aqueles que nem oram. Será que existe alguém aqui que nem ora? Pode acontecer. Há pessoas que têm dificuldades para orar. Interessante, não é? Nas comunicações com os espíritos, em reuniões mediúnicas, há espíritos que têm tanta dificuldade que precisam de impulsos, precisam de ser auxiliados para que eles nos acompanhem, repetindo o que estamos falando, para que eles comecem a aprender a orar. Então, se somos daqueles que nem oramos, vamos meditar sobre isso e fazer este exercício de buscar a Deus. Os que oram quando as coisas não estão bem. É uma grande maioria que faz isso, não é? Quando as coisas não estão bem, a gente lembra de Deus. E às vezes até comete um grave erro. As coisas não estão bem, nós pedimos auxílio, as coisas se resolvem e nós achamos que somos os bambambãs. Esquecemos do Criador, esquecemos de que fomos auxiliados. Os que oram maquinalmente por orar. Isso, de uma maneira geral, quase todos nós temos um pouco disso. Se não fazemos isso em todas as orações, se não somos apenas maquinais em todas as orações, mas numa boa parte, às vezes, da nossa prece, nós fazemos ela um pouco maquinalmente. Às vezes porque chegamos cansados, sabemos que é bom orar antes de dormir, mas estamos cansados e fazemos as preces de qualquer jeito. Às vezes, quantas vezes a gente vê congregações, grupos que estão reunidos e vão fazer o Pai Nosso, e a gente percebe uma falta de leveza, de brandura, de envolvimento emocional com a prece. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós. Quer dizer, é preciso que a gente observe isso para analisar essa nossa postura diante daquele que nós queremos que nos ouça, não é? Tem aqueles que só oram para pedir benefícios. Tem pessoa até que, por não compreender o significado dos valores morais,
com que devem se conduzir as preces, só fazem prece para pedir ajuda, para ganhar numa loteria, por exemplo, não é? E tem aqueles também que fazem preces de agradecimento. Além de fazer a prece, que estágio bom esse, né? Nós fazemos as preces, é de direito nosso, Deus nos dá essa oportunidade. Se nós precisamos, é a Ele que nós temos que recorrer. Quantas vezes a situação é tão grave que nós imaginamos só Deus para me ajudar, só Jesus para me ajudar. Mas é bom que a gente, ao fazer isso, também lembre, né, que a gente se lembre de agradecer a Deus. Há determinadas situações que nos envolvem e que fazem com que nós não tenhamos tanta fé com relação às orações. Uma delas, por não conhecer que uma prece estabelece por si só um processo. Quando nós oramos, é como se estivéssemos abrindo um processo, nós apenas nos inscrevemos com um objetivo. Nós nos inscrevemos para alcançar uma meta qualquer, a solução de algum problema. E ao abrir este processo, os mecanismos precisam ser agilizados, concatenados por aqueles superiores que vão, sim, nos ajudar. Mas é preciso que a gente compreenda que prece não significa necessariamente o imediatismo das soluções. Sendo assim, é preciso ter até um pouco mais de compreensão. É que nem o médico homeopata, a primeira vez que eu o consultei, ele disse assim: vou te explicar, porque senão você não vai compreender. Nos primeiros momentos, você vai, se eu não te avisar isso aqui, de repente você vai até achar que está ficando pior. Você vai sentir mais dor, os sintomas vão ficar um pouco mais fortes, porque estará iniciando um processo que vai provocar em você reações. É como se, imaginando a grosso modo, na minha condição de leigo, é como se as células começassem a reagir, brigando entre si, não é? E provocando um certo estado, no qual a gente possa pensar que é um estado mórbido, que é um estado de doença, não é? E não se sentir bem. Mas depois eu pude comprovar isso com o próprio tempo. Assim também, às vezes nós somos levados a passar por testes que são a própria solução para os nossos problemas. Eu vou mencionar um fato. Havia 2 vizinhos. Aliás, uma casa estava para alugar há muito tempo. Eis que chega o vizinho. O muro era um pouco baixo, em determinada parte da casa, em decorrência de degraus, era possível ver alguma coisa do outro lado do muro. Chegou esse morador novo. Sem mais nem menos, por isso que, por um fenômeno que faz parte da lei das afinidades, ou das desafinações, consequentemente, aquela criatura olhou lá e, sem mais nem menos, e mudou um vizinho para aí que eu não fui com a cara dele. Ele disse para a esposa dele. Mas ele era espírita, esse indivíduo que disse isso. De sua parte, o vizinho também, quando viu, falou assim: parece que esse cara, parece que eu cheguei aqui para um vizinho chato. Mas quando foi à noite, o espírita, que já era morador ali, que havia recebido mentalmente, emocionalmente mal aquele vizinho, pensou bem e falou: não, eu vou fazer uma prece para que Deus me ajude, porque não sei por que não fui com a cara dele mesmo.
mas ele é meu vizinho. E fez uma prece pedindo ajuda. No dia seguinte, logo pela manhã, o filho dele vai para a escola. De repente, o filho volta correndo com a pastinha na mão, gritando, porque diz que o cachorro do vizinho tinha arranhado ele. Aí, aquele espírita, que já sabia fazer orações, foi lá ter-se com o vizinho e falou assim: ó, não te conheço direito e tal, e vou falar uma coisa para você: se esse cachorro aqui encostar no meu filho, eu vou matá-lo. E o vizinho chegante disse simplesmente assim: serão 2 a morrer, um cachorro e um homem. E aconteceu. Por que aconteceu? Num determinado momento, aquele morador espírita agiu corretamente, mas não compreendeu o significado exigido por cada oração. Quando eu oro e peço, eu sou agente para a transformação, tudo é conquista, eu serei preparado para isso. A oportunidade veio, até porque aqueles vizinhos, naturalmente, eles eram inimigos do passado, por falta de uma compreensão maior, tendo humildade e espírito de submissão e resignação com as situações. Por falta disso, ele, não compreendendo e agindo pelos seus impulsos, falhou terrivelmente, mais uma vez, como houvera acontecido em outras reencarnações. Então estejamos atentos. Pedi e obtereis. A forma de obter é quase sempre diferente do que nós imaginamos. Deus sabe muito mais que nós mesmos o que nós precisamos. Então a oração é algo a ser conjugado obrigatoriamente com o nosso comportamento. Não é algo a esmo que nós fazemos simplesmente por fazer e que as coisas serão resolvidas como mandingas. Não acontece desse jeito, não é? Quando em estado de submissão e resignação, que é o que a lição quer nos mostrar no comentário, é preciso observar que todo e qualquer desconforto tem uma causa. Como espíritas, isso para nós é muito fácil de saber, né? Lei de ação e reação, causa e efeito. Nós não passamos por nada que não devamos passar, por débitos ou por méritos. Então, todo desconforto tem uma causa. Isso é importante para diante da prece nós estarmos em estado de submissão, que é essa parte do Evangelho, em estado de resignação. E algo importantíssimo que deve ser uma dica para um comportamento existencial nosso, lembrar sempre de um detalhe, ele é muito interessante. É como se fosse uma dica mesmo para nós nas nossas vidas. Diante de qualquer dificuldade, de qualquer dor, lembrarmos sempre de como funciona a inteligência do Criador, que desde que Jesus, permitiu a Jesus, desde que começa a formar o mundo, trazendo energias de um elemento chamado protoplasma, onde existiam ali as forças ativas e passivas, as forças ativas, as reacionárias, as dualidades contrárias, e sendo dentre estas forças, estes fluidos, estas energias, para que daí brotasse toda a inteligência do homem assentado nessa realidade, estava o bem e o mal. O bem, o mal, o estado de imperfeição a ser alterado. Não existe nenhum bem que já nasceu bem. Todo bem é fruto de uma transformação. Então
Então, para nós, é muito interessante nós guardarmos no nosso coração esta fórmula. Todo mal que me vem é para ser transformado em bem. Nem sempre é fácil, né, gente? Nem sempre é fácil. Mas esta é a realidade. Porque pensando assim e entendendo assim, quando eu faço uma oração, eu apenas estou pedindo um reforço. Eu estou pedindo apenas elementos, acessórios, uma retaguarda, uma atenção daqueles que possam me conduzir nos momentos mais difíceis, diante da dor que eu tenho e que eu preciso agir para combatê-la em mim mesmo. Então é sempre importante lembrar que todo mal suportado é uma conquista para o bem. Nas nossas vidas é assim. Quanta coisa a gente olha para trás, não é? De repente a gente olha e fala assim, nossa, não sei como que eu passei por aquela. E se a gente passou, né, com honestidade, se a gente agiu bem, que alegria é essa para nós todos, né? A vida mesmo nos mostra, apesar de toda dificuldade nossa, nós vamos vencendo etapas desse jeito. E podemos conjugar as nossas expectativas, os nossos ideais, principalmente os espíritas assentados nisso, porque sabemos que temos capacidade de transformar as situações duras da vida em situações positivas para todos nós. Não foi à toa que Jesus disse, né? Bem-aventurados os que sofrem. Essa aventurança nós podemos adquiri-la e tendo a prece como suporte para isso. Quando a gente estuda a prece em si, que vem lá, que está nesse capítulo, capítulo 28, itens 30 a 32 do Evangelho, eu separei aqui o que é a essência, tentando retirar a essência do que a prece quer nos mostrar. Primeiro mostra que Deus é justo e que ninguém sofre pelo que não deve, coisa que eu já disse aqui, não é? Precisamos prontificar-nos a aceitar os desígnios da justiça divina. Às vezes, nós pensamos assim, não, eu aceito, porque nós mesmos não nos conhecemos realmente. Eu permito referir a minha pessoa. Eu mesmo tive um momento na minha vida que eu assustei comigo. Rugiu dentro de mim um leão que eu não pensava existir. Fiquei muito triste comigo mesmo. Porque dependendo de situações que outros vivem e nós ainda não vivemos, nós não sabemos qual a nossa reação. Então é importante compreender que vale a pena nos introspectarmos, nos observarmos, meditar sobre nós mesmos, analisarmos nossos comportamentos, comparar com a situação de outras pessoas que sofrem muito mais que nós outros e que nós as aconselhamos, para observar se diante do sofrimento delas nós teríamos as mesmas palavras de consolo que nós levamos à criatura, para que no momento justo, se tivermos que fazer algum enfrentamento, nós estejamos preparados. A doutrina espírita, ela abre um clarão tão significativo e realista que as pessoas que não nos conhecem podem pensar que nós somos masoquistas. Não faltou quem me dissesse, mas Eurípides, vocês parecem que gostam do sofrimento. Nunca vi isso na minha vida. Onde já se viu? A dor é uma bênção. Olha, onde já se viu? Então é preciso nós compreendermos estas coisas todas para que
despertando em nós essa vontade de fazer as preces de uma forma mais correta, estabelecendo uma sintonia melhor. Será que a gente já parou para pensar? Quantos de nós ainda não pensamos isso? Qual o grau de sintonia que eu ainda posso alcançar? Eu poderia ter melhorado neste processo de fazer as preces? De que forma as minhas preces estão sendo ouvidas? Até onde a minha prece chega? Porque eu vou contar um caso para vocês. Eu era bem jovem. Para quem não sabe, eu já fui moço, né? Então, na minha juventude, eu estava lá na Comunhão Espírita Cristã e não me lembro mais qual foi o assunto. Depois das psicografias, o Chico ficava ali e tal. Eram momentos muito bacanas. Eu tenho uma frustração danada de não ter, na minha imaturidade à época, aproveitado mais, não é? Seria um privilégio, uma honra indescritível estar ali com o Chico. E aí falava-se sobre a prece. E alguém perguntou, Chico, mas tem prece que não vale de nada, né? Aí o Chico olhou assim, brincou e falou assim, não, de fato, tem prece que não vaza ao teto. Naquela noite mesmo, já nas madrugadas, eu chego em casa, morava num quartinho. Antigamente tinha uns, estou tentando lembrar aqui agora o nome, se alguém lembrar aí me fala, tinha uns forros de madeirinha, como é que era o nome daquilo? Isso, obrigado, o forro paulista. E a madeira, à noite, dá seus estalos, né? Naquela noite eu fiquei numa frustração tremenda. Eu comecei a fazer a prece, e falei assim, bateu no teto e voltou. Quer dizer, então assim, mas depois eu fui compreendendo sobre a extensão das preces, né? No livro Entre o Céu e a Terra. Espera aí, Fábio. Entre o céu e a terra ou entre a terra e o céu? Está lembrado também? Entre a terra e o céu. Alguém lembra aí? Entre a terra e o céu, da série do André Luiz. Pela lógica, deve ser entre a terra e o céu, né? Mas se for entre o céu e a terra, vocês me perdoem. Nesse livro tem um exemplo de uma prece. A menina... Eu estou ruim, estou ficando velho mesmo. Não, eu lembrei. Elina, o nome da menina. Ela, ao fazer a prece, ela alcançou um tipo de prece rara. Uma prece chamada refratária. Por quê? A prece dela, além de vazar tetos na esfera superior, alcançou parâmetros ou páramos que não eram alcançados até então por ela. Ela ultrapassou o próprio objetivo, até onde deveria chegar a sua prece, porque existem as cúpulas, os espíritos encarregados de colher as preces e encaminhá-las com a permissão de Jesus. E ela fez esta prece. O livro todo é com base na prece que ela fez. Um potencial tal que o enredo do livro começa. E como prece é um processo, começa então os enredos envolvendo tantas criaturas. Então a prece tem esse poder, muito bem descrito no livro Invisível, de Leon Denis. O que acontece, a natureza do fenômeno, quando o nosso pensamento consegue alcançar outras cúpulas. Nós temos um potencial muito maior do que imaginamos. Todos nós. Uma força magnética capaz de transformar muito mais do que nós imaginamos.
E fica difícil para entendermos isso às vezes, porque sabemos que, apesar disso tudo, temos os nossos defeitos, não é? Mas precisamos pedir forças para tolerarmos as situações, porque essa parte fala da submissão e da resignação. Se a gente faz uma prece ainda com uma pontinha de insatisfação, não é? A gente tem dificuldades de fazer com que essa prece alcance outras esferas. Há situações assim, a pessoa, como principalmente em atendimento fraterno, um trabalho dessa natureza, a gente ouve, né? Já ouvi pessoas falar assim, com sinceridade, a gente tinha que respeitar. Mas eu não estou pronto. Perdoar, eu pelejo, mas eu não dou conta de perdoar. O que é que eu faço? Porque a gente vai orientar para orar em benefício da pessoa, né? Da pessoa inimiga. Então, a criatura que está sendo assistida dizendo, com toda sinceridade, não, eu não dou conta. Eu fui fazer prece, o senhor falou para mim fazer prece, eu não dou conta, não. Nesse caso, a gente faz prece para a gente mesmo. Peça a Deus. Eu já, sem ser personalista, eu vou contar um caso, porque eu acho que ele é didático, viu, Fábio? Eu não é que senão vocês vão pensar que eu fiz besteira. Eu não tinha feito nada errado, não. Mas pelo meu próprio perfil, os preconceitos da vida são muito fortes. E eu tive uma perseguição muito forte por uma determinada pessoa na minha vida. E determinado dia, depois de sofrer um bocado, né, certas consequências, certas dificuldades, eu fiquei muito triste comigo. Eu fui fazer prece para a pessoa, eu ainda tinha mágoa no meu coração. Eu estou falando isso não é que eu quero ser personalista, porque é didático, é importante, é real. Aí eu voltei para mim mesmo e comecei a pedir a Deus. Eu me lembro, gente, eu me lembro. O dia em que foi possível, passado mais de um ano, o meu coração se abrir e eu fazer uma prece sincera, regozijei-me com isso, senti-me feliz com isso, porque soube e percebi em mim mesmo a força daquela oração, como se eu estivesse aprendendo o que está no Evangelho, amar os inimigos. Então é assim que a gente precisa entender e utilizar da prece como um estuário a ser perseguido. Eu posso fazer muitas preces em torno de uma mesma situação, porque a prece tem o poder de aglutinar fluidos e energias positivas que, quando não possam resolver a situação de uma vez, satura os ambientes adequados, de onde surgirá dessa fonte, na medida em que orarmos, e orarmos, e orarmos, para que em determinado momento seja alcançada uma saturação da qual não tem jeito mais de fugir, porque o bem estará envolvido naquelas vibrações. São fenômenos que nós precisamos entender e guardar no nosso coração. Lembrar que o mal suportado há de nos tornar mais humildes e menos egoístas. E aí haverá a superação de nós mesmos. Nós não percebemos, mas quando oramos, determinadas fibras da nossa estrutura perispiritual são mobilizadas e vão nos auxiliando a transformar a nossa própria sintonia. A prece bem sentida, refeita sempre da forma mais correta, significa um reservatório
onde as nossas emoções boas vão sendo guardadas, para que nós guardemos sintonia e possa aflorar nos momentos certos, quando há a necessidade da inspiração, quando há a necessidade do comportamento benévolo, da virtude a ser oferecida àquele que precisa de nós. Observar pela natureza das dores, os males ou imprudência que praticamos no passado, ao invés de ficarmos irresignados. Então, pelos nossos problemas, nós analisamos qual a natureza dos nossos erros. E já sabendo disso, vamos orar em benefício de nós mesmos, no sentido de que tenhamos oportunidades para a correção, estando preparados para que os testes nos venham, porque fomos nós quem pedimos. Ao fazermos uma prece, nós estamos pedindo. Nós já dissemos isso. Abriu-se o processo onde o agente principal sou eu mesmo. Abriu-se o processo. Então é preciso que a gente guarde tudo isso e tenha na nossa consciência que nós, os espíritas, pelas explicações que a própria doutrina nos traz, nós podemos nos valer de um mecanismo extraordinário que até então nós não houvéramos utilizado nas nossas vidas, para sermos mais equilibrados, para sermos mais justos, para estarmos em condições de complementar aquilo que nós definimos que iríamos complementar nesta existência, e que já sabíamos que dentre os mecanismos diversos que poderíamos utilizar, quando fomos orientados no nosso projeto encarnatório, que nós teríamos na prece o grande refúgio para nela irmos buscar as soluções. Nós sabíamos disso. Então não podemos ser indiferentes. Lembrar que fraquejar diante das dores é fugir da renovação. Interessante, né? Fraquejar diante das dores é fugir da renovação. Então o espírita não é masoquista. Ele tem na dor uma bênção, porque a dor bem suportada estabelece o mecanismo, todo o trabalho que precisa existir para que este mal se transforme em bem. Então vamos guardar isso dentro das nossas almas. Eu estou conjugando a resignação também aqui, porque faz parte, não é? Para que diante das dores, então, a partir de agora, nós tenhamos uma forma mais útil, mais inteligente, né? De nos portarmos diante da própria prece. Às vezes alguém pergunta assim, mas será que tem momento certo de fazer prece? Na verdade, a prece nós podemos fazê-la a qualquer momento. Penso que todos nós sabemos disso, né? E às vezes nós emitimos prece. Por exemplo, nós falamos dentre os tipos clássicos de prece, tem uma prece que é de louvor a Deus. Normalmente nós fazemos assim, quase que numa inconsciência, mas estamos louvando a Deus quando nós expressamos: foi Deus que me ajudou. Quando nós admiramos a natureza e nos encantamos com a inteligência do Criador, às vezes tentando até imaginar quando será que seremos capazes de entender melhor a manifestação da natureza,
Tudo isso são formas de prece que a gente faz. Mas os grandes espíritos a fizeram, principalmente poetas. É uma pena eu não saber ela aqui agora. Não sei se vocês conhecem, tem uma prece do Eurípides Barçanufo sobre Deus. Alguém aqui conhece? É uma prece maravilhosa, pessoal. Vou até buscá-la. Hoje a gente busca as coisas. Então, uma prece sobre Deus. Então, esses grandes, em momentos de êxtase, fizeram prece a Deus através das suas vocações. Quando Eurípides Barçanufo encontra com Jesus Cristo, ele estava num desses estados, naturalmente um estado de êxtase, e vai e encontra com o Senhor. Por isso é que nós precisamos ir treinando, porque um dia, ao fazer a prece, caminharemos com ela, nos transportaremos. Se quisermos auxiliar alguém pedindo ajuda a Jesus, nós seremos os responsáveis por carregar conosco a oferta a ser entregue à criatura que queremos auxiliar. Então é importante guardarmos sempre isso em nós. Em todos os mundos onde não nos é possível estarmos mais próximos do Criador, e quando nos será possível conhecer Jesus, já ali talvez nos mundos felizes, nós teremos chegado lá, dependendo destes exercícios que nos levam ao desenvolvimento de sentidos muito mais do que nós imaginamos. Todos nós temos o grande, para o espírito, o grande desenvolvimento passa pela necessidade da transformação dos sentidos. E a prece transforma os nossos sentidos aos poucos. A prece vai nos tornando mais sensíveis. O nosso campo sensório aguça mais. A nossa percepção nos permite, inclusive, antes de dormir, por exemplo, porque podemos fazer a prece a todo momento, mas tem 3 momentos distintos. Primeiro momento, importantíssimo, ao levantar, aliás, até antes de levantarmos, sentado na cama, fazemos a nossa prece de preparação para o dia. Os evangélicos nos dão um grande exemplo, algumas das congregações. Eles não almoçam, por exemplo, sem fazer prece. Eu sempre falo isso. Na hora do alimento, com a família ali agregada, fazer a prece, para que a gente esteja obtendo não apenas o pão material, mas o pão espiritual também. E até mesmo dando uma essência diferente à própria comida, pelos fluidos positivos que uma prece traz, nós estaremos nos enriquecendo fisicamente e espiritualmente. E na hora de dormir é essencial. É através da prece, muitas vezes, que nós trazemos para nós uma blindagem necessária para enfrentar situações fora do corpo físico. Houve uma época, hoje eu estou falando demais de mim, né, gente? Mas são, como eu costumo falar assim, é didático. Houve uma época que eu andava tão atribulado, trabalhando demais, chegava cansado, confesso, estou confessando aqui, acho que minhas preces não eram muito bem feitas, não. E nesse período, eu lembro direitinho, foi mais difícil para mim
a natureza dos sonhos, as experiências, perseguições. Mas na medida que a gente se prepara, porque é assim, mesmo que a gente, há coisas que a gente, se a gente não faz ainda por uma moralidade, há coisas que nós fazemos ainda não necessariamente porque já alcançamos aquele patrimônio. Tipo assim, eu faço a caridade porque eu sei disso e tal, mas a caridade ainda não é feita como deveria ser feita. Ela, por mais valorosa, ela funciona como uma esmola, porque não há psicologia da caridade. Não há o envolvimento emocional. Não há uma preocupação a mais do que simplesmente doar algo material. Não há nem diálogo. Assim também com a prece. Se nós temos dificuldades de moralmente fazer ela corretamente, há coisas que para o espírito ele precisa inicialmente fazer pela inteligência. Se eu sei que é importante para mim, eu vou fazer até eu alcançar o nível ideal. Como a gente mede a evolução das nossas preces? Nós medimos, não necessariamente pelos resultados, mas pela forma como nós nos sentimos, não é? E principalmente nos dias atuais, nós precisamos dar o nosso contributo. Eu estou falando isso porque um espírito muito amigo foi esse que nós biografamos agora. Aliás, no finalzinho vou falar, que você me permitiu, né? É o doutor Elias Barbosa. Ele, agora desencarnado, foi o maior confidente do Chico Xavier, um grande amigo nosso. E numa das mensagens dele, ele falou muito sobre isso. A espiritualidade está contando com as nossas preces. Há uma orientação para que nós não esqueçamos de fazer o culto do Evangelho no lar. Os lares passaram a ter uma força maior ainda, em função do esvaziamento nos templos e da natureza das dores vigentes nesse momento. Então vamos nos transformar através da prece. Que bom eu pensar assim, eu posso me transformar através das preces que eu vou fazendo, que vão me impulsionando a traduzir materialmente aquilo que energeticamente está dentro de mim, impulsionando-me, porque a prece traz reservas para a minha transformação moral. Eu quero agradecer a todos vocês. Muito boa noite, muito obrigado pela atenção, pelas boas vibrações que eu recebi. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Eurípides, as suas reflexões aqui para nós, nos explicando a função da prece, o que é a prece para todos nós. A gente ora, não é? E ora, e a gente não sabe como é que está funcionando a coisa. E Eurípides trouxe para nós essa dissertação aqui sobre isso, né? Nós vamos agora encerrar a nossa reunião, como sempre, com o passe. Agora que a prece funciona, né? Estamos com problemas, estamos doentes, estamos angustiados, estamos na depressão. Agora que a prece nos envolve, né? Nós envolvemos a espiritualidade benfeitora que está aqui e somos beneficiados. Então nós vamos pedir a nossa companheira Dona Jane para fazer a nossa prece e convidar todos para nos acompanhar nessa prece aí,
pensando na água que está conosco, pensando aí em nós agora. Porque o passe é nós que estamos recebendo, né? É a nossa condição espiritual, é a nossa melhoria íntima, né? É nós agora. E quanto mais o nosso pensamento estiver voltado para isso, mais importante é. Boa noite, né? Agradecidos ao irmão pelas palavras. Então vamos aproveitar agora nesse momento e ver o que nós aprendemos, né? Vamos nos ligar ao alto, agradecendo a presença dos mentores espirituais de cada um. Que nessa noite de trabalho, nessa noite onde nos dispusemos a aprender, que as bênçãos que vêm do alto recaia sobre cada um, Senhor, que aqui se encontra neste momento. Senhor, que as tuas bênçãos alcance todos aqueles que no momento não puderem estar, mas que Deus, na sua infinita misericórdia, nos auxilie, nos ajude e nos faça pessoas melhores a cada dia. Senhor, nós lhe agradecemos por tudo que venhamos receber, por tudo que temos e tudo aquilo que não temos, porque só o Senhor sabe aquilo que merecemos. Então nós te entregamos as nossas vidas, o nosso amor e principalmente a sabedoria de saber que Deus nos louva todos os dias e que a bênção do Pai neste momento recaia sobre cada um de nós, nos abençoando e nos fortalecendo física e mentalmente. E que a paz do Mestre Jesus os envolva e leve cada um aos seus lares. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, poder e a glória para sempre. Que assim seja. Que o Mestre Jesus acompanhe a todos.